Saudos nossos amados e queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los é o vosso irmão em Cristo, pastor Alexandre Furquim. Queridos, eu quero deixar a palavra da meditação nesse dia para você que está em Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 10, que a palavra do Senhor ela nos diz assim: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é uma fonte de vitória. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala sobre o Evangelho é um campo de batalha. E um soldado não pode jamais ir para um campo de batalha despreparado, né? A vida cristã, ela depende de condições e habilidades espirituais que são dadas por Deus para que nós possamos enfrentar as adversidades, os problemas. E existe o inimigo que ele é invisível no sentido do mundo físico. Ele está no plano espiritual. Assim como Deus está no plano espiritual, Satanás e os seus demônios atuam de forma oculta no plano espiritual. E o apóstolo Paulo, ele convida a igreja do Senhor a se fortalecer na força do Senhor. E como que eu me fortaleço? Como que eu faço isso? E ele vai falar no verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então você não pode estar seguindo Jesus de qualquer forma. Porque se você estiver exposto ao perigo espiritual, sem uma proteção, sem uma blindagem, isto é, a armadura de Deus, você vai sofrer retaliações do inimigo. Um soldado, quando vai para uma guerra e ele não leva preparações, ele não está armado, ele não tem capacete, ele não tem proteção, ele não tem nada. A primeira arma que o inimigo atirar nele vai o atingir ou vai o ferir. Então,
A Bíblia fala: revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo nunca vai deixar um crente em paz. Se você que é cristão e pensa que é só orar e pronto, o diabo caiu por terra, não. O inimigo sempre vai insistir, ele sempre vai levantar contra as nossas vidas. Porque o evangelho não é lutar e parar, não é lutar e sossegar, é guerra constante. E para isso nós temos que estar revestidos. Porque a Bíblia fala que a nossa luta, verso 12, não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra pessoas. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra as pessoas. Só que nós temos que entender que são as pessoas que o inimigo usa. Então, quando a gente está combatendo aquilo que está errado dentro da palavra de Deus, nós não estamos combatendo pessoas. Nós estamos combatendo atitudes malignas, atitudes demoníacas que aquelas pessoas estão sob influências do quê? Olha aí na sua Bíblia. Contra principados, potestades e príncipes das trevas deste século. Então veja que está no plural a palavra príncipes, seja mais de um. Você sabe o que é príncipes na Bíblia? Lá em Daniel, quando Daniel estava orando a Deus, ele disse que havia uma batalha espiritual no céu e ele dizia assim, ó, o príncipe da Pérsia me resistiu. O príncipe que a Bíblia está dizendo que são príncipes, são anjos caídos de hierarquia poderosíssimas, são demônios que controlam países. Veja que Daniel diz o príncipe da Pérsia. Cada país, cada região, são demônios territoriais que estão cuidando de uma cidade, cuidando de um bairro, cuidando de uma nação. Então veja que a vida cristã não é fácil, porque nós não estamos lutando, meus irmãos, contra demônios pequenos. Nós estamos lutando com forças espirituais da maldade, castas de demônio. São essas castas de demônio que Jesus falou que só sai com jejum e oração. Portanto, a armadura de Deus, se você não estiver revestido de oração, revestido de jejum, revestido da palavra. O que é revestido da palavra? É estudar a Bíblia, é se alimentar da palavra, é viver pela palavra, é ter conhecimento da palavra para combater as heresias, para combater o pecado, para combater as adversidades do inimigo. Você não vai conseguir resistir. Luta espiritual não é a luta que você passa no dia a dia da sua casa, não. São batalhas que nós, como crentes, enfrentamos terrivelmente dentro da igreja, dentro do ministério, quando nós sabemos que o propósito de Satanás é destruir a obra de Deus, é destruir a glória de Deus na nossa vida, e nós precisamos estar em posição, nós precisamos estar em vigilância, nós precisamos estar, meus irmãos, atentos ao mover espiritual de Deus, para ter discernimento da onde é que está vindo os ataques malignos. Os príncipes das trevas deste século. Por que fala século na Bíblia? Porque são demônios que atuam no século que nós estamos vivendo, nas culturas que nós estamos vivendo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aonde é os lugares celestiais? A Bíblia fala que existe 3 céus. O céu cósmico, que é esse que você olha para cima e vê o sol, vê a lua, vê as estrelas, vê as nuvens. O céu, aonde está
os anjos de Deus. Ali também está o abismo do outro lado, que é onde fica preso, fica as cadeias espirituais, que é o lugar do abismo, onde a Bíblia fala que foi preso alguns anjos caídos, outros estão soltos. E o último, o terceiro céu, é o céu aonde Deus está entronizado, na sua glória, na sua inefável presença. São nessas regiões que os espíritos imundos estão lutando. Então, Satanás tem acesso à terra, aqui no lugar onde nós estamos. Ele tem acesso às nossas vidas. Ele tem acesso ao lugar aonde está os anjos e aonde está também o trono de Deus. Prova na Bíblia, pastor, provo. A Bíblia fala lá em Jó, capítulo de número 1. E num dia que os filhos de Deus, isso é, os anjos, vieram apresentar-se diante de Deus, veio também Satanás. Então Satanás, ele tem acesso ali. Por quê? Porque ele é o nosso acusador. Ele é o inimigo de nossas almas. E a Bíblia diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E esse dia mau, que não vai estar no calendário, se é na quarta, na sexta, no sábado, se é o mês de junho, de julho, de agosto, não. Esse dia mau que nós não sabemos quando vai chegar, e é por isso que Paulo está nos informando de estar preparados para não ir para o dia mau de qualquer forma, é você estar se revestindo da armadura de Deus, da proteção de Deus, para que quando você for encontrar esse dia mau que vai chegar esse dia mau para todos nós. Evangelho não é só bênção, não é só glória, não é só aleluia. Evangelho é luta, evangelho é perseguição, evangelho é pedrada, evangelho é renúncia, é batalha espiritual. E o dia mau vai chegar, então você tem que estar revestido da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, e ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Os nossos lombos devem estar vestidos com a verdade de Deus, a palavra. Não troque a sua fé bíblica e verdadeira que está na Bíblia, que está na palavra de Deus, por nada deste mundo. E vestida a couraça da justiça. O soldado de Cristo, ele precisa estar com a couraça entrelaçada no seu corpo, no seu peito, da justiça. Justiça de Deus nunca falha. A justiça de Deus é reta. A justiça de Deus é verdadeira. Calçando os pés na preparação do evangelho da paz. O que é o evangelho da paz? Seguir a santificação com todos. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É isso que a Bíblia fala. Evangelho da paz. Por que pés? Aonde nós andamos, aonde vamos, aonde imos. Você está levando paz, você está levando Cristo, ou você está levando discórdia, contenda, mentira, fofoca, desilusão, pecado, destruição? Que tipo de evangelho é este que você está seguindo? É o que a Bíblia está falando, evangelho da paz. O evangelho da paz não é aceitar o pecado e ficar calado, não. Mas também não é fazer fofoca. Também não é forçar o outro. Não, evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A nossa fé deve ser o nosso escudo, nossa proteção contra os dardos malignos de Satanás. O diabo a todo tempo vai lançar no ar, através de pessoas, de palavras, de ações, de coisas que vão acontecendo. O quê? Seus dardos inflamados. Tomai o capacete da salvação, que é para brindar nossa mente, proteger
nossa mente e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos brinda, que nos dá coragem de lutar cada dia. Cristão que ora, mas não lê Bíblia, tá errado. E cristão também, que só lê Bíblia, mas não ora, tá errado. Tem que ser as duas coisas junto, oração e palavra. Orando em todo tempo, com toda súplica, com toda oração no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem são os santos? A igreja do Senhor Jesus. Nós devemos estar em oração, em espírito de oração e vigilância em todo lugar que nós estivermos. Dentro de casa, na rua, no trabalho. Ficar atento, ficar apercebido, ficar ligado com Deus, ficar antenado com o Espírito Santo. Ficar orando na nossa mente, clamando ao Senhor na nossa mente, suplicando ao Senhor, orando, intercedendo, pedindo a proteção do céu, pedindo o socorro do Espírito Santo. Essa palavra que o Senhor está trazendo hoje, nesta manhã, palavra do dia, palavra de reflexão. O apóstolo Paulo vai terminar encerrando a carta dele. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Então veja que pregar Evangelho não é pregar por pregar, não. Tem que ter uma vida com Deus. Tem que ter uma armadura de Deus. Para que quando nós abrir nossa boca seja o Espírito Santo falando. Aleluia. Para que as pessoas sejam convencidas. Para que o ímpio entenda que ele precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. E assim como Paulo termina essa carta, essa epístola, pedindo oração à igreja do Senhor, que orasse, intercedesse pela vida dele. Ore pelo seu pastor. Ore pela sua igreja, ore pela sua congregação, ore pela obra, ore pelo Evangelho, por aqueles que estão em campo de batalha. Nós, como soldados de Cristo, estamos em campo de batalha. O pastor está lá na frente, no campo de batalha, você está atrás, mas você é intercessor. Você ora por ele, você clama por ele, você jejuma por ele, você ora pelas almas. O intento do diabo é destruir almas. Viu, querido irmão, querida irmã? Satanás quer almas para o inferno. O diabo quer levar as almas para o inferno. E o que nós estamos fazendo, igreja, como embaixadores de Cristo, como servos do Senhor, a quem enviarei, diz a palavra do Senhor. Quem há de ir por mim? Então é momento de nós se posicionar como igreja. Para de ficar esperando, para de jogar a obrigação nas costas do pastor. Se levante, se posicione. O pastor é apenas um soldado. Mas quando você se une junto com ele, quando você, como igreja de Cristo, fala, vamos lutar, vamos guerrear. A igreja começa a se fortalecer. E as setas do inimigo, as forças da maldade começam a cair por terra. Então nesta manhã Deus está falando com muitos crentes que estão acomodados espiritualmente. Porque às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa. Ah, mas eu já oro. Ah, mas eu já vou na igreja, eu já participo da ceia. E você acha que isso é tudo. Não foi você, querido. Não fui eu que morreu na cruz do Calvário, que derramou sangue para a salvação de almas. Foi o Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra, glória e poder. Mas nós trabalhamos para Ele. O reino de Deus é isso. Às vezes eu fico olhando tantas pessoas com picuinha, brigando com a igreja, brigando com o pastor, brigando com o irmão, com a irmã. E é isso que o diabo gosta. Satanás é o divisor. Ele adora ver, meus irmãos, divisão. No meio do povo de Deus, destruição. Aí tem aquelas igrejas, em vez de fazer a obra de Deus, ele fica pescando alma no aquário do outro. Aí ele fica lá tentando barguejar a alma que está lá na igreja do outro para levar para a igreja dele. Mas pregar o evangelho não é isso.
Pregar o evangelho é ir atrás das almas. Pregar o evangelho é pregar para o ímpio, para o católico, para o espírita, para o macumbeiro, seja quem for o crédulo, religioso ou não tenha nenhum crédulo, é pregar a palavra de Deus. E o problema dos crentes de hoje é porque não tem testemunho para isso. Porque quando não há testemunho, você é envergonhado. Você chega em tal lugar, você não tem testemunho, a pessoa olha para você e fala: quem é você para falar de Cristo para mim? Olha a vida que você vive. Porque hoje as igrejas, irmãos, estão assim, escandalizando o evangelho. É adultério, é fornicação, é pecado. Tudo qualquer tipo de coisa errada. Mas as pessoas têm orgulho de bater no peito e dizer, mesmo assim, eu sou crente. Mas o evangelho verdadeiro não é esse, não. O evangelho verdadeiro não é viver assim, não. O evangelho verdadeiro de Cristo é nós abrir mão do pecado e testemunhar para o pecador que ele precisa sair do pecado. Porque se fosse para viver no pecado, não adiantava Jesus vir e morrer na cruz do Calvário por nós. É em vão o sacrifício de Cristo. Se nós continuar vivendo a mesma vida, vida de vitória, não é você ter carro do ano, casa, dinheiro na poupança, não. Vida de vitória, meu irmão, é você vencer o pecado, é você vencer você mesmo. É você se revestir do poder de Deus, é você estar revestido do Espírito Santo. E Deus está falando com a igreja, é hora da igreja se posicionar. Deus está te chamando e Ele não vai te substituir na batalha. Ai de ti, se tu não ouvires o que o Senhor tem para ti. Ai de ti, se você não ouvir o que Deus está falando. A Bíblia diz, no dia que ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Pare de endurecer a serviço contra o Espírito Santo. Para de resistir o chamado. Até quando você vai endurecer o chamado e resistir à voz de Deus que está falando, que está bradando ao seu coração? É momento de posicionar. É momento de se colocar em vontade do reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Deus é fiel para cuidar de nós. Mas você está cuidando do reino dele? Você está cuidando, e primeiro é você, depois as outras pessoas. Não é cuidar dos outros estando tudo de qualquer forma, porque tem pessoas assim. Ele acha que ele é crente, está dentro da igreja, mas a vida dele está toda errada, desconcertada, mas ele quer pregar para o outro, ele quer corrigir o outro, ele quer apontar o erro do outro, mas ele mesmo não. Não quer conserto, ele não quer viver. Então o reino de Deus primeiro é em mim. Olhar para mim mesmo e dizer, Senhor, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar, Senhor? O que em mim não te agrada? Tira de mim. Tira de mim, Espírito Santo de Deus. E me posicione. Aleluia. E faça com que eu possa ajudar os meus irmãos. Não é julgar, é ajudar espiritualmente. Amém, queridos? Que o Espírito Santo coloque sobre a tua vida e sobre a minha vida a armadura de poder. Efésios capítulo 6, versículo de número 10 a seguir. Essa é a palavra do dia. Vai para a guerra, soldado. Levanta a tua cabeça, Deus é contigo. Você está começando um novo dia na presença de Deus. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida hoje. E Deus vai te fortalecer através do poder dessa palavra. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e querido Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra poderosa que o Senhor dirigiu ao nosso coração, Pai. Deus, nós entregamos o nosso dia diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas. Tira de nós daquilo que não agrada o Teu Espírito Santo, que a Tua palavra possa achar coração e ocasião em nós, para a mudança, para a libertação. Liberta a nossa vida, liberta a nossa casa, o nosso lar, nossa família. Faça a Sua obra de restauração, nos levanta como servos do Senhor prudente, Pai, para ganhar almas para o reino de Deus. Nos posicione, Senhor,
Nos direcione, Senhor, na tua vontade, no teu querer, meu Pai, porque só assim nós vamos fazer a diferença. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende o espírito doença, da enfermidade, toda a opressão maligna que está nesta casa, nesta vida. Em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo pelo poder da palavra de Deus, porque neste lugar não há lugar para você, porque a palavra do Senhor está dizendo para nós lutar contra as forças do mal. Então, em nome de Jesus, eu repreendo toda a caça de demônio, toda a legião do inferno, venha cair por terra no nome de Jesus. E que hoje essa palavra venha brindar a vida deste homem e desta mulher. Meu Deus, é a nossa oração. E nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Essa é a palavra do dia.